para ver alguma coisa, a gente via anúncios de acidentes de estrada. Saíram para passar o Natal, saíram para passar o Ano Novo. 11 pessoas morreram num acidente na estrada, Goiás, a Bahia. 4 pessoas da mesma família. E quando a gente está na estrada, a gente fica preocupado com isso. Porque alguns acidentes acontecem, não porque você está errado, acontece porque alguma coisa deu errado, né? É o pneu no caminhão que soltou, é um carro que veio na contramão, uma ultrapassagem. E quando a gente pega a estrada, eu não sei vocês, não é pessimismo não, mas eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa. Uma sensação muito ruim, sabe? É uma curva qualquer, um trem desse. E eu ficava preocupado, né? Mas aí andando a 170, tranquilo. Brincadeira, 120, a gente fica assustado. E uma das coisas a primeira coisa que eu fiz, assim, no meu pensamento quando cheguei aqui, foi obrigado, Senhor, por termos ido e voltado na Tua paz. Mas ao mesmo tempo eu fico, Senhor, quantos não conseguiram voltar, quantos não conseguiram chegar, né? E o quanto que é triste isso. Mas a gente não consegue entender algumas coisas que estão além da nossa capacidade. Porém, a gente entende que ainda não chegou a nossa vez de ir. Pode ser que seja até hoje, mas ainda não chegou a nossa vez de ir. E considerando que Deus nos deu a graça de ir e voltar, de vocês passarem o Natal aqui, se movimentando, o Ano Novo, passeando com as famílias e estarem aqui, eu quero cantar uma canção com vocês. E é de verdade, eu vou cantar essa canção falando com o meu coração que isso é verdade. Como é precioso, irmão, estar bem junto de vocês. Eu sempre digo que quem morre não sabe que morreu, né? Mas quem está vivo sabe o tanto que é bom viver. E às vezes a gente não valoriza tanto isso. Às vezes a gente acha ruim alguma coisa, acha estranho o comportamento de alguém, mas quando você percebe que anda quilômetros, você passa dias e muitos morrem e você está vivo, a gente começa a valorizar a vida de outra forma, né? Os pequenos detalhes não nos assustam, porque mais vale a vida do que alguma característica pequena na nossa vida que muitas vezes incomoda alguém. Mas então, para mim hoje, eu quero cantar com alegria esta canção, Como é Precioso, Irmão, Estar Bem Junto a Ti. E gostaria que você cantasse também, em nome de Jesus, com essa realidade de estarem felizes, porque estamos juntos mais uma vez, em nome de Jesus. E aí, vocês fiquem bem à vontade para durante essa canção falarem de novo como é bom cultuar com você mais uma vez aqui na igreja. E eu convido vocês a cantarmos em nome de Jesus. Pastor Ele, nos ajude aqui, por favor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e junto lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, o
amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um Do amor de Jesus. somos um Do amor de Jesus. Aleluia. Fala para alguém perto de você, olha, que bom cultuar a Deus em 2026 com você mais uma vez. Mas fala com vida, não é com morte não. Que bom cultuar Deus com vocês. Nós vamos entoar uma canção agora. Essa canção, tá chovendo, gente? Tá? Eu tô pensando que é o Ezequiel na bateria, então vamos entoar uma canção. Quantos de vocês conhecem essa letra que está aí? Os que não conhecem, continuam sem levantar a mão. Os que conhecem, levanta a mão. Ó, algumas mãos mexeram a mais agora. Agora ressuscita o restante, Jesus. Quem conhece de verdade essa letra aí, levanta a mão. Ó, Deus levantou alguns aí, tá vendo? Tinha uns mortos aí, mas Deus deu graça. Essa canção, ela... Vocês já perceberam que é uma conversa da pessoa com ela mesma? Já? Quem aqui já ficou doido assim alguma vez, conversando sozinho? Eu. A minha esposa conversa sozinha. Tem eu para conversar, não precisa conversar sozinha não. E essa canção mostra essa relação, né, de a pessoa estar sozinha, estar falando com ela mesma e talvez passando por um problema. E é engraçado isso, né? Quantas vezes você já falou para você assim: para de ser boba, menina. Mas para você mesmo: isso não é nada não. Não quiseram te machucar não. Já falou isso alguma vez? Ou então assim: para de ser bobo, está criando coisa na sua cabeça. Não foi essa a intenção. Quem não tem um pouquinho de doidura não pode dizer que é cristão. Tem que ser doido, né? Inclusive ser doido por Cristo. Quando eu falo isso para vocês, diz que os nossos maiores conflitos, eles estão no nosso silêncio. E aí a pessoa fala assim: olha, dentro de mim tem algo muito estranho. E é legal porque essa canção mostra exatamente isso. É você, sou eu, nós mesmos buscando a solução dentro de nós, na pessoa de Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Às vezes a gente atribui a alguém o problema. Às vezes, meu marido me ofendeu. Às vezes, minha igreja me ofendeu. O dinheiro não deu. A gente atribui a alguém.
E aí esse cantor fala assim: olha, por que te abate, minha alma? Algumas coisas estão acontecendo, por que te abate? E ele faz um convite: não tenhas medo, em Deus você tem que esperar. E eu quero abençoar vocês com essa canção. Várias razões podem existir para estarem, sei lá, sensíveis, machucados, tristes. Alguns até podem estar dizendo assim: hoje é meu último dia de crente. Nem sabe disso. Alguns podem falar assim: hoje é o último dia que eu vou na igreja. Se eu não sentir a presença de Deus, eu vou embora. São as aberrações, né? As coisas meio loucas, né? Ou então alguém dá a última chance: ó, hoje é o último dia para fazer isso. Irmãos, eu quero te convidar a cantar essa canção com essa convicção: as promessas de Deus para a sua vida, elas são infalíveis. Não desiste porque você está se olhando como humano, como alguém sozinho. Se veja como alguém que Deus colocou aqui, e contigo Ele sempre esteve e sempre estará, enquanto vida Ele te der. E nessa canção eu quero convidar Yasmin para cantar com a gente. Cada canção vai ter um aqui com a gente. E ia cantar, pode aumentar o microfone, viu, que é o dela, bem alto. Você vai ficar aqui só com mímica. A avó não está entendendo nada. Eu falei: chama Yasmin, ela entendeu, é para eu voltar para o banco. Eu falei para ela voltar para o banco. Yasmin vai somar a gente aqui, ó. Isso. Vamos cantar? Se tu minha alma a Deus suplica e não percebe, confiando fica em suas promessas, que são muitas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olha o que Deus fala para você. Ele intercede hoje, minha alma espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olha aí. Verás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque
Jesus virá. Aleluia. Que você receba essa promessa, que em breve Deus vai findar as tuas dores. Nós vamos cantar uma próxima canção. E agora a Val e a Yasmin entenderam que não é para elas voltarem para o lugar. A próxima canção fala sobre o nascer de novo. Nicodemos não conseguia compreender isso. Ele questionou Jesus algumas coisas e ele não entendeu isso. Mas eu quero trazer nesta canção com vocês a segunda pergunta. Tá aí? Tá, né? Andas já com Deus? Por que a segunda pergunta eu quero frisar? Porque o nascer de novo não é só passar pelo batismo. O nascer de novo não é só ir à igreja. O nascer de novo não é só vir ao culto para cultuar a Deus. O nascer de novo é andar com Deus. Aleluia. E presta atenção, essa canção, claro que ela tem a sua base histórica, assim, e pertencer ao povo que vai para o céu. Quem define isso não é a igreja. Quem definiu isso foi Jesus, para que onde eu estiver, estejam vós também. E quando ele falou isso, ele não trabalhava com denominação, não trabalhava com título de igreja, trabalhava com pessoas que aceitariam e topariam nascer de novo. Aí a pergunta é: nascesse de novo? Ah, não prova isso para a igreja não. Anda com Deus aonde você estiver. E para cantar esta canção, Misael, come here please. Se você nasceu de novo, você não pode ficar aí mesmo. Tá com raiva do microfone? Vou cantar baixinho. Nasceste de novo, Andas com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração. em ti já habita a plena salvação. Sem caminho estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. O portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas em teu coração. Hoje batizado como por Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. O caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. O portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para os céus. Aleluia. O caminho estreito, a porta
tua luz, canta com os gemidos. Vem, Senhor Jesus, aleluia. Caminho estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. O portal da vida, Cristo acharás ao final a linda lá no céu tu estarás. Quantos creem nisso? Pode aplaudir o Senhor bem forte. Ao findar a lida lá no céu, tu estarás. Glória a Deus. Amém. E obrigado aos cantores. Podem retornar aos lugares de vocês. E eu convido a igreja toda a portar-se em pé em nome de Jesus. Vamos proceder com a leitura bíblica. Leiamos em nome de Jesus. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com batuques e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos rebentantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória a nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. E declaramos as nossas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória nossas vidas. Quem tentará todo o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra
palavra de vitória já foi liberada a nós. Nós recebemos essa palavra de vitória, Senhor. Nós cremos nessa palavra de vitória, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra de vitória, em nome de Jesus, Pai. Pode anunciar guerra pelo mundo afora, pode anunciar tormento pelo mundo afora, mas nós recebemos a palavra de vitória em nome de Jesus. Na batalha contra o mal nós somos vencedores, Pai, porque Tu estás conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro de adoração, de louvor, por mais esse culto, Senhor, de adoração a Ti, de exaltação a Ti. Que nós possamos verdadeiramente em todo tempo, com a palavra de vitória, glorificar e exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Podem tomar assento. E nós vamos fazer agora o recolhimento de nossas ofertas e nossos dízimos. E na sequência continuaremos exaltando ao Senhor. Não tenho palavras pra agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, Senhor. Não tenho palavras pra agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Dependo de Ti, preciso de Ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em Ti, espero em Ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou. Vamos agradecer a Deus pelo momento da oferta, por cada pessoa e pelo que foi arrecadado. Pai, muito obrigado, Deus, por essas contribuições que fazemos de coração na Tua igreja. Que sejam valores, Senhor, aplicados com seriedade, com responsabilidade, e que Teu nome, Senhor, seja glorificado através de cada ato de doação, de dízimos e oferta na igreja. Sabemos, ó Deus, que Tu és quem nos sustenta, quem nos mantém. Mas através de nossas contribuições, Pai, nós praticamos esse cuidado, essa manutenção. Que saibamos fazer isso, Senhor, com verdadeiro sentido, que é de manter esta obra para que vidas e vidas sejam alcançadas pelo Evangelho que é pregado aqui também. Obrigado, Senhor, pelos que podem e os que não podem contribuir. Obrigado, Senhor, por todas as vidas na face da terra. Rogamos, Senhor Deus, que não falte bem nenhum a todos os seres humanos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.
está entre nós visitando a prima da Yasmin, Heloísa. A Heloísa é a filha da tua tia, né? Claro, se ela é tua prima. Não, eu queria lembrar o nome dela. Quem? É aquele bebê, essa menina? Meu Jesus, Yasmin, você tá moça grande, linda. Que coisa boa. Seja bem-vinda, tá, Yasmin? Continue fofinha assim. Está entre nós também Janaína e filhas. Eu estou olhando para você porque é a única diferença que eu estou vendo aqui. Qual o nome das suas filhas, Janaína? Luísa? Não fala esse nome Luísa não, que esse rapaz treme aqui, ó. É o nome da namorada dele, está longe. Se falar Luísa, ele desmaia aqui na frente. Luísa e Ana, sejam bem-vindas. No domingo passado, eu vi vocês, tá pelaquela câmera ali. Você estava bem ali no cantinho ali, ó. Estava de olho em vocês. Deus abençoe você, querida. Seja bem-vinda. E eu vou contrariar nossos agentes de recepção, Eliandre e João, e não vou apresentar Ariana, Bernardo e Ezequiel como visita mais não. Mas assim, é uma alegria muito grande cultuar mais uma vez com vocês, tá? Queridos Ariana, Bernardo e Ezequiel. Não, Ezequiel não. Ariel, Ezequiel está trabalhando hoje. Isso, Ariel. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero chamar aqui à frente a mãe de uma carequinha para cantar comigo. Em algum momento vocês já sentiram guerreados? Já? Sim ou não? Às vezes você dorme bem, apaixonado, e no outro dia parece que tem uma bomba, não é? As coisas assim, o cara estava tão bem. E a gente fica pensando, o que é isso? Só pode ser o diabo, né? Não importa o que seja. Mas essa canção fala disso que nós vamos anunciar com fé. Quando os nossos inimigos se levantam contra mim, olha só, sabe aquele momento de guerra, de angústia, de sofrimento, que você está se sentindo atacado, atingido, ferido? Olha o que essa canção diz para você: as mãos do Senhor estão sobre ti. Amém? E não só para te dar sombra, não, para te dar a vitória. Aleluia? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor?
levantaram contra mim. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir Ele bem forte. Permaneça em pé mais um pouquinho. Domingo passado, pode deixar essa letra aí, por favor. Domingo passado, o Ronaldo contou um testemunho aqui de que os raios não caíram sobre ele. E aí, numa mensagem particular, ele falou: rapaz, eu achei que ia morrer. Irmãos, nessa hora que passa por uma tormenta dessa, tudo que a gente pensa é isso. Nós vamos morrer. Não tem. A gente é pequeno. Eu estava lá diante do mar, lá na Bahia. Gente, como a gente é pequeno. Eu fico pensando, se me jogar naquele oceano ali, acabou. Esse negão bonitão, grandão, que vocês estão vendo aqui, desaparece. Cara, como a gente é pequeno diante das grandezas de Deus. E aí, lembrando desse episódio do Ronaldo, porque vocês não me ouviam, eu estava vibrando, falando, mas ninguém me ouvia, né? Do lado. Quem já assistiu Capitão América aqui? Capitão América, desenho, já viu? Eu sentia, quando o Ronaldo falava, eu sentia Deus mandando o Capitão América na frente com um escudo para levar os raios que poderia atingir o Ronaldo. Mas aí você pensa assim: Ronaldo morreu, qual é o problema? É só um pequenininho, um Rodriguinho, acabou. Mas ia entristecer tanta gente. Deus, não vou fazer isso. E é por isso que eu quero te convidar a cantar mais uma vez. Não tem jeito, aonde nós estivermos, no perigo que estivermos, o Senhor nos protege e nos dá a vitória. E só Ele pode nos livrar. Tem outra explicação? Quem que livrou o Ronaldo de tantos raios? Foi a habilidade dele na moto? Quem foi que livrou o Ronaldo? Foi o Senhor. E isso Ele tem feito todos os dias na vida de cada um. Cante, sabendo que o Senhor tem te livrado e está te dando muitas vitórias. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Pra me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim. O Senhor estendeu. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Pode falar, a vitória é minha em nome de Jesus. Vamos falar? A vitória é minha em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. As crianças até 35 anos podem sair com a tia Yolane. Deixa só os de 60 anos comigo aqui dentro. É tia Yolane aí? E Júlia.
Agora eu quero convidar o pastor Josias para ministrar a palavra. O pastor Josias chega, faz tudo, canta, toca. Mas é porque hoje eu quis dar folga para os nossos atuantes aí, que por sinal, olha, o trem está feio para o meu lado aqui, viu? A Yasmin tocava fenomenalmente aqui nos cultos. A ministração foi maravilhosa. As apresentações, nossa, estava bom demais. Estava espetacular. Igreja frequentando, igreja bem presente. Como é bom, irmão, saber disso. Que a nossa igreja não para, né? Nossa igreja é uma igreja firme e forte. Marcelo com frio, mas ai. Vou até desligar aqui, fiquei até preocupado aqui agora. Mas Marcelo com frio, rapaz. Será que só tem eu aqui de gordinho aqui? Muito bem. O dia que eu vier de casaco, vocês podem ter certeza que vai estar frio, porque eu tenho couro de jacaré. Irmão. Pode colocar o tema, por favor, Janine? Janine botou a blusa também, uai. Pô, está tudo frio hoje. Acho que eu não vou enxergar, não. Essa aqui está acendendo ainda? Melhorou nada. Mas tá bom. Eu coloquei esse tema só para provocar mesmo. E a pergunta vou ajudar vocês, viu? A pergunta do tema onde está o Jesus que comemoramos em dezembro? Está onde, Keila? Jesus. Deixa quietinho. Não sei responder, não. Mas eu não vou trazer aqui uma reflexão de confronto e de irritação a vocês. Não. Mas eu quero trazer uma reflexão de consciência. E o meu desejo é que essa reflexão nos faça enxergar melhor essa relação com Jesus, essa relação com Deus. Eu não sei quem leu no grupo da igreja, eu coloquei assim: todo mundo fala que algumas pessoas, a maioria, uma grande parte, uma grande quantidade de pessoas pensam que do dia 31 de dezembro de qualquer ano para o dia de janeiro acontecem mágicas, né? Tipo assim, o que muda? A mesma coisa que acontece do dia 2 de fevereiro para o dia 3 acontece do dia 31 de dezembro para o dia 1º. Quem está endividado continua endividado. Quem tem dinheiro continua com dinheiro. Quem está gordo continua gordo. Quem está magro continua magro. E é engraçado que tem um encanto. Hoje eu estou disposto a falar mal de algumas pessoas, mas é um mal respeitoso. Tem um encanto, uma magia, ou alguma força dominante em alguns preletores, alguns pregadores. E talvez vocês até falem assim: pastor, o senhor é diferente de todo mundo, você é frio demais, você nem deveria ser mais pastor. Talvez seja isso. Mas eu faço questão de comentar com vocês o que eu vou comentar aqui. Tem pessoas que falam assim: ano de 2026 vai ser ano de portas abertas.
Baseado em quê que a pessoa está falando que isso vai acontecer? Eu assisti um culto agora na virada do ano, que a pessoa praticamente amaldiçoou 2025. Assim, tudo que você não conseguiu, Deus vai te dar. Se o diabo trancou, gente, que fé é esta? Que promessa é essa? E o que é mais interessante é que quando alguém prega assim, ó, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer, sabe o que acontece? A pessoa não sabe nem o que ela está falando. Eu gostaria de ouvir o seguinte: olha, Deus, eu vou falar no meu caso, Deus vai pagar as prestações do teu carro, sem que você precise pagar. Mas ninguém fala isso. As pessoas jogam essa informação dentro de uma realidade assim: se acontecer, eu acertei no que eu falei. Se não acontecer, porque você não teve fé. Ou então assim, se não acontecer, calma, Deus ainda vai operar. Irmãos, eu acredito em milagres, eu acredito em bênção, eu acredito em providências, eu acredito em curas, mas eu não acredito mais, e eu confesso para vocês, eu não acredito mais que o homem, nós naturalmente, temos que viver só nessa dependência de milagre. Eu não acredito mais nisso. Até porque Deus nos fez para agir, Deus nos fez para ser, Deus nos fez para fazer. E muitas vezes algumas coisas não acontecem porque nós não queremos ser, porque nós não fazemos e nós não agimos. E vem esses preletores, vem esses pregadores, é o ano da prosperidade. Gente, qual é o problema? Eu falo para vocês de verdade. Qual é o problema em eu passar o ano todinho sem ter muito dinheiro no bolso? E eu volto a perguntar: qual é o problema de eu passar o ano todinho sem conseguir a casa própria? Qual é o problema de eu passar o ano todo sem ter aumento de salário? Talvez tenha alguns reflexos, tenha algumas sequelas, algumas consequências, mas parece que tudo isso que a gente quer ter, que a gente quer receber, quer conquistar, parece que tudo isso é mais importante do que eu ter consciência de que mesmo sem dinheiro, mesmo sem casa, mesmo sem carro, Deus está comigo. Parece que se não tiver o dinheiro, se não tiver prosperidade, se não tiver a cura, Deus não existe. E aí eu começo a ver que esses discursos apelativos, porque Deus vai abrir, que Deus vai operar, que Deus vai fazer, é mais para você induzir alguém a gostar do teu discurso e não a gostar do que Deus tem realmente para você. E aí isso atrai pessoas, isso atrai espectadores. Só que quando termina o ano, essa pessoa, esses preletores vão falar assim: aquilo que você não conseguiu em 2026, Deus vai te dar em 2027. Parece que é tudo um jogo de estimular a pessoa a ter e nunca a ser. A razão de você ser está baseado no você ter. Isso é tão difícil. Porque a proposta do Evangelho não é esta. Só apertei sem querer aqui. Tem aquele que fala assim: passei o ano todinho e não apareceu ninguém para eu casar. Eu não sei se isso é benefício de quem não apareceu para você ou é benefício seu. Imagine a bomba que você é para alguém. Quando você fala: não, Deus vai me dar o homem ou a mulher dos meus sonhos, trabalhador, que tem dinheiro, encantadora. E o que você vai ser para essa pessoa? A Val já esquentou ali.
Falou em casamento, a Val já está suando. Quer ligar aí? Os friorentos? Marcelo está com frio aí. Fica lá no lugar do João, lá, que fica lá, está fresquinho. Põe uma cadeirinha ali, para não ter que ir. Gente, percebe vocês que a gente está vivendo uma era, vivendo um momento em que a igreja perdeu os parâmetros do seu propósito. E se eu não falar de promessa, se eu não falar de cura para você, quando eu falo de cura, estou falando de cura essa que é a da virada de ano, a mágica, não é? Se eu não falar de cura para vocês, se eu não falar de prosperidade, que Deus vai te honrar, parece que não tem sentido eu continuar na igreja. Não tem sentido eu continuar cultuando o Senhor. E é raro você ouvir um pregador falar assim: olha, no ano 2026 você tem que se converter. No ano 2026 você tem que ser mais responsável espiritualmente. Sabe por que não fala? Porque se espanta pessoas. Só que o evangelho, muitas vezes, ele se perde em dezembro, por causa dessa mensagem. Porque o Jesus de dezembro, que a gente comemora, talvez não seja o Jesus que a palavra anuncia para nós. A pergunta do tema é: onde está o Jesus que eu, que você, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro? Eu vou dar uma sugestão para vocês, depois vocês leem em casa, capítulo 1 do Evangelho segundo João. Eu vou falar algumas coisas aqui bem rápidas, mas depois vocês leem em casa. Quanto que esse capítulo 1 nos ensina tantas coisas. E hoje eu quero trazer alguns lampejos dessas informações, desse ensinamento de Jesus. E a primeira informação que eu quero trazer para vocês, próximo slide, por favor, Janine, é esta, e eu gostaria que vocês lessem para mim, para me ajudar. Confuso isso, não é? Quando a gente lê rápido, isso não tem nem significado, parece que não tem uma lógica. Mas o que nós entendemos com esta frase aí que está sublinhada? Olha, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Qual o sentido de tudo isso, né? Nessa frase. Aqui nós temos João descrevendo Jesus. E olha como é que ele descreve Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio. É isso. É esse olhar que João tem sobre a pessoa de Jesus, cheio de graça e de verdade. Queridos, talvez seja fácil demais entender essa frase, essa sublinhada, aquele que vem após mim, seja fácil demais entender, ou talvez seja também impossível não entendermos nada, ou quase não entendemos nada nessa frase sublinhada. Então vamos lá. O que João está falando ali? João diz o seguinte: apesar de ele falar, olha o que ele fala, como alguém que ele vai apresentar para a comunidade. Apesar de João falar dele como alguém que, falar de Jesus, ele descreve Jesus como graça, como verdade, como unigênito, aquele que se fez carne, habitou entre nós. Essa é a forma que João está descrevendo. Mas apesar de ele falar dele
como alguém que histórica e publicamente ainda seria conhecido e reconhecido, ele fala, após mim, ele traz algo bem interessante. Olha o que ele diz: vai ser reconhecido após mim, mas ele é antes de mim. Olha esse texto com cuidado. O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Vocês vão começar a entender já já. Irmãos, percebemos que João descreve uma trajetória. Ele usa os termos antes e após. Ou seja, está dizendo que essa pessoa, esse Jesus que ele está descrevendo, que não é o que nós descrevemos em dezembro, todo dia 25 de dezembro, está falando o seguinte, que esse Jesus vem antes dele e que vai continuar após dele. E o que acontece? Vai passar por ele. Irmãos, antes de Jesus vir, alguém falava de Jesus. Jesus aparece na história. E quando Jesus aparece na história, ele passa por quem está falando, anunciando sobre ele. E continua a caminhada, a trajetória. E João faz um reconhecimento muito interessante. Jesus vem antes de João, passa por João e toma a frente de João. E isso que é legal. João ficou para trás. E João faz questão de trazer isso na nossa memória. Aquele que vem após mim. Irmãos, isso nos traz a ideia de que homem nenhum representa verdadeiramente a pessoa de Jesus, ou é mais importante do que a pessoa de Jesus. Ele é antes de mim, vai passar por mim, eu estou falando dele, mas ele vai continuar. Ou seja, ele vai tomar a frente desta trajetória. Mas eu vou descrever um pouco mais para vocês. Vamos lá, próximo slide, por favor. Próximo slide diz o seguinte, olha ali, ó. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Olha o que João traz para nós nesse texto. João descreve a frustração dos ouvintes. João está falando sobre Jesus. João está falando sobre aquele que tem poder, aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que vai batizar, aquele que batiza com fogo. João está falando dessas coisas sobre Jesus para os seus ouvintes, para a sua comunidade. E quando a comunidade toma ciência disso, olha o que eles fazem. Por que então você está nos batizando se você não é o Cristo? Por que batizas? É muito comum, queridos. Nós temos uma comunidade dessa igual de João, focado no homem, focado naquele que é líder, naquele que representa a comunidade, que representa a igreja. Aquelas pessoas, aquela comunidade joanina, aquelas pessoas que ouviam João, eles eram judeus e na cabeça deles queriam a resposta daquilo que a lei falava para eles sobre a vinda do Messias. Eles até começaram a entender, achando que João pudesse ser um deles. Mas quando João falou que alguém vinha depois dele, ele falou, então por que você está fazendo isso, se você não é o Cristo? Quantas vezes nós olhamos para homens, mulheres, para missionários, para pessoas que falam, e nós achamos que eles são o Cristo, e nós tratamos eles como o próprio Cristo. E as pessoas se frustraram. Mas não porque eles de fato queriam a Cristo, se frustraram porque estavam querendo o Messias, aquele que ia salvar Israel, e assim acontece espiritualmente com muita gente. Quando nós focamos só no homem, só na igreja, só nos missionários, nós vivemos em frustrações. E Cristo para eles, personificado pelo imaginário de pessoas, esse Cristo para eles, na construção deles, era alguém que traria salvação do jeito deles, da forma deles, para condições dele. E quando eles perceberam que João não era esse Cristo, eles começaram a ficar se perguntando, por que tu faz essas coisas então? Quantos de nós, hoje, queremos um Cristo para atender às nossas expectativas?
Quantos de nós hoje queremos um Cristo para atender as nossas necessidades? E quantos de nós não entendemos o Cristo que é o Verbo que se tornou carne entre nós? E por conta desse Cristo que nós construímos na nossa mente, quando eu passar a ser cristão, quando eu passar a ser evangélico, tudo vai mudar na minha vida. Tudo vai ser diferente. Eu vou ter tudo que meus sonhos me falavam que eu ia ter. E quando a gente começa a entender que o Cristo que se tornou o Verbo que se tornou carne entre nós, não faz aquilo que eu imaginava, e começa a me frustrar. Aqui na comunidade de João, eles perguntaram: por que você batiza, então, se você não é o Cristo? Às vezes a gente faz o seguinte: por que eu estou na igreja se a minha vida não muda nada? Por que eu entrei para a vida cristã se meu casamento piorou? Por que eu entrei para uma comunidade de fé se os bens que eu desejava, a forma de vida que eu queria não está acontecendo? E talvez seja esse Cristo que nós imaginamos, que nós criamos, que nós achávamos que ia acontecer, que a gente comemora em dezembro. Mas o Cristo, que era o Verbo, que se tornou carne, Ele é aquele Cristo que, mesmo que você, aqui na terra, passe pelos mais difíceis desafios, é aquele que tem promessa de eternidade para você. É aquele que tem promessa de uma vida num lugar onde a tristeza não entra, onde a dor não entra, onde a morte não entra. Mas a pergunta é: que Cristo eu estou comemorando 25 de dezembro? Qual é o Cristo que eu estou idealizando na minha vida? Qual é o Deus que naquele dia de 25 de dezembro, que é uma data comercial, nasceu? E o que Ele proporciona? A minha pergunta é: que Cristo nós estamos comemorando? Queridos, olha só, nesse texto que nós vemos aqui, olha, perguntaram então: por que tu batizas? Nesse texto João descreve que os rituais não substituem a verdadeira conversão ou pertencimento real a Cristo. Não adianta, agora isso que mudou de verdade. Não adianta o microfone, obrigado. Não adianta eu passar pelos rituais de uma igreja ou de uma denominação se eu não entender o que é a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Não adianta eu dar nome numa lista de igreja, dar nome numa classe batismal, se eu não entender o que é o relacionamento verdadeiro com Deus. E a minha frustração, a minha tristeza, é que há uma grande maioria de pregadores que se importam em mostrar para mim, mostrar para você que o mais importante é passar pelo ritual, e sem entender o que é se relacionar com Deus. Aqueles ali de João, quando João apresentou uma outra pessoa, eles mostraram qual era o interesse dele. Cara, esses rituais que você nos faz submeter, não é porque você é o Deus, o Messias, o Cristo que a gente espera. Que eu e você, a gente entenda, o ritual da igreja é só um símbolo de que eu pertenço a uma comunidade que verdadeiramente encontrou com Jesus Cristo. O não passar pelo ritual não anula o encontro com Cristo. O passar pelo ritual apenas não significa o verdadeiro encontro com Cristo. Viver de rituais, viver de liturgias mecânicas, nos leva ao caminho da mágoa, ao caminho da frustração, da decepção. Sabe por quê? Porque Jesus não é o mais importante para nós. O mais importante é estar bem. O mais importante é ser agradado.
O mais importante é ninguém me ofender. O mais importante é eu deixar, não perder nada. O mais importante é eu ganhar tantas coisas. Só que a Bíblia nos fala que o que Jesus prometeu não foi isso. Prometeu foi a eternidade. Prometeu foi uma vida diferente. Uma vida que o ouro não pode comprar e o ladrão não pode roubar. Se roubarem a tua casa, se roubarem os teus bens, se o dinheiro te dominar, nada disso representa o que verdadeiramente Deus tem para cada um de nós. E mesmo assim, nós caímos nas promessas daqueles que falam: ano que vem, Cristo vai nascer na tua prosperidade. Próximo slide, por favor. Próximo slide diz assim: este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. João descreve a santidade de Jesus, a soberania de Cristo, e ressalta que homem nenhum, pregador nenhum, missionário nenhum, igreja nenhuma se equivale a Jesus, o Senhor da nossa vida. Ele traz isso e deixa bem claro. Quando ele fala de Jesus para os seus ouvintes, ele fala: olha, eu sou a representação de uma comunidade que já entendeu o Evangelho, que já percebeu o Evangelho. Mas olha só, ele fala de uma forma muito enfática: mas eu não sou digno. E como é bom quando nós entendemos isso, Cristo. Cristo não é equivalente ao que nós somos, ao que nós falamos, simplesmente. Nós não entendemos a soberania de Jesus, a grandeza de Cristo. E quantas vezes a gente cai no mesmo vício, no mesmo problema, na mesma situação, nas mesmas condições, nos mesmos erros, quando a gente fala: porque fulano não é da minha igreja, eu fico preocupado, eu fico triste, porque não aceitou Jesus. Isso é um Cristo que nós construímos, querido. Porque igreja nenhuma equivale à grandeza extraordinária do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos voltados para aquele Cristo que nós criamos no nosso imaginário. E quando João fala de um Cristo verdadeiro, quando um pregador fala de um Cristo verdadeiro, eu continuo olhando para o Cristo da igreja, para o Cristo do batismo, para o Cristo ritual, e esqueço do verdadeiro sentido do nascimento de Jesus na nossa vida. João deixa bem claro: este é aquele que eu falei que, apesar de vir depois de mim, ele é antes de mim. Irmãos, presta atenção que eu vou falar para vocês. Antes de existir a igreja que você congrega, Deus já existia e tinha plano para você. Antes de existir o pastor que prega para vocês, e que você talvez aprendeu algumas coisas com ele, Deus já existia e já tinha tudo planejado na tua vida. Você não está aqui hoje ouvindo essa mensagem, você não está aqui dentro da igreja hoje porque a igreja existe. Você está aqui hoje na igreja porque o Deus da eternidade existe antes de tudo isso e te proporcionou estar aqui hoje. Mas eu não posso reduzir esse Deus que nasce de forma verdadeira, esse Jesus que tornou o verbo, no ritual de Natal. E às vezes eu posso até não falar como as pessoas falam aí fora, mas se eu entender que alguém não é da minha igreja, se alguém não participa do que eu participo, eu começo a falar que a minha igreja, ou qualquer outra igreja, é que representa a pessoa de Cristo, e tais pessoas precisam estar nessa igreja. Isso é reduzir a Cristo. Isso é viver o Cristo que eu e você nós construímos. Eu não quero que você se decepcione comigo, mas exatamente agora no prostíbulo, exatamente agora em qualquer lugar que a imoralidade é exacerbada, que os vícios são dominadores, ali tem pessoas salvas por Jesus Cristo.
e eles não estão aqui. Sabe por quê? Porque não é a igreja que define a salvação deles. O que define a salvação deles é o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. E para terminar essa reflexão, dá um toquezinho e desliga. Para terminar essa reflexão sobre esse Cristo que nós comemoramos em dezembro, eu pergunto: qual é o Cristo que você comemora? Qual é o Cristo que eu comemoro? Aquele que se tornou carne, ou aquele que, figuradamente, a igreja diz que ele estar aqui, e se quem não estiver aqui não tem a ele? Qual é o Deus que você está comemorando? Qual é o Senhor que nasceu na tua história? Foi aquele que precisa de um templo para que você entenda que ele existe, sendo que a palavra diz que Deus não habita em templos construídos e feitos por mãos de homens. Não é isso. Deus não habita, mas eu acabo confirmando a minha fé, o meu compromisso religioso, se alguém entrar nesses templos feitos por mãos de homens. Só que esse Jesus que nós adoramos, esse Jesus que nós servimos, ele não pode ser comparado ao Jesus comercial de 25 de dezembro, que você fala assim: olha, que o Natal seja uma novidade para você, que Natal tenha paz, tenha maravilha. Que Natal é este? A Bíblia fala para mim o seguinte: deixe-vos a paz. O Jesus verdadeiro, deixe-vos a paz, mas não a dou como o mundo a dá. Então olha para o teu filho, olha para a tua esposa, olha para o teu vizinho, se ele desfruta de paz, uma paz que a igreja não deu para ele, que talvez o estudo bíblico não deu para ele, mas ele desfruta de paz, de equilíbrio, de sensatez, de vida saudável. Esta é a paz que Deus dá para a humanidade. E termino dizendo que templo nenhum, pastor nenhum, missionário nenhum deve tomar o lugar de Jesus, deve tomar o lugar de Deus. Portanto, adorar, exaltar só a Jesus Cristo, e não mais nenhum outro ser, nenhuma outra instituição, nenhuma outra pessoa, somente a Jesus Cristo. E eu quero te convidar a fazer isso através de um louvor. Quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Declare ao Senhor: ao único que é digno, ao único que é digno de receber. Cantemos. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Somente a Ele, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, declare. Ao único que é digno. Tu és grande, Senhor. Receber. E aí, Aleluia. a glória, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Em alta voz, adore aquele que vive. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nós vamos encerrar esse momento nosso, mas eu quero fazer um apelo, não de você aceitar a Jesus. Põe essa música baixinho novamente, por favor, Samuel. Não de você aceitar a Jesus, porque não é isso. Não é dessa forma que eu acredito em aceitar a Jesus. Mas vou te falar algumas coisas aqui. Talvez você se sinta excluído de uma igreja, porque alguém disse que o teu erro te afastou da igreja. Talvez você se sinta falho ou com vergonha, porque alguma distorção na tua história aconteceu. Seja lá o que for, casamento, relacionamento, namoro, seja lá o que for. E a partir daí, isso desencadeou frustrações, desencadeou atitudes, e a gente vai fazendo coisas uma atrás das outras. A gente acha que isso que nós fizemos, que nós erramos, nos coloca como uma pessoa menor, pequena, insignificante, sem valor. Mas tudo isso só é para aquele Cristo que os homens imaginaram ser. O Cristo que nasceu, que era o próprio Verbo, e nasceu, viveu entre nós. Ele veio para você. Ele veio para mim. Cansados, oprimidos, feridos, doentes. E se algum dia, alguma igreja, alguma pessoa falou que você não tem condições, você não tem moral, você não tem espiritualidade, a Bíblia diz a mim que esse Cristo que eu tentei falar sobre Ele para você nesta noite, Ele falou que levou sobre Ele todas as suas culpas, todos os seus pecados, e veio para salvar os perdidos. E nessa noite eu te convido a você viver essa fé. Você é importante para Ele. Você é valioso para Ele. Você é valiosa para Ele. Talvez o Deus que as igrejas constroem por aí te exclui, te maltrata e te elimina. Mas esse Jesus que é o Verbo, Ele tem uma promessa para você. Para você que está aqui nesta noite. E está dizendo assim: Juliana, teu nome está aqui, ó. Você tem um lugar no céu. Janaína,
Ele está falando para você, olha, teu nome está aqui. Se tirar o teu nome da igreja, se tirar o teu nome da comunidade, teu nome está aqui comigo. Você tem um lugar no céu. Para todos vocês. Por acaso eu estaria falando com isso? Nós podemos e devemos continuar errando, vacilando? Não. Estou falando que mesmo diante da fraqueza, das falhas, esse Jesus é Deus de promessa. Ele é Deus da salvação, é Deus eterno. E a Ele, somente a Ele, nós devemos adorar. Somente a Ele devemos cultuar. Aumente o som, por favor, e vamos terminar cantando mais esse restante, essa música.